Olá, Carol Pfeiffer aqui, começando mais um Money Cash, onde o assunto é sempre grana, money, bufunfa e muito empreendedorismo e sempre com convidados mega ultra blaster especiais com histórias empreendedoras. E hoje não seria diferente, porque ao meu lado está a Lê maravilhosa, que inclusive também está com a gente no Shark Tank como Shark convidada. Seja bem-vinda, Lê. Muito bom, obrigada, Cá. É um prazer estar aqui, bora bater esse papo gostoso, sempre provocativo estar com você. Muito bom. E, inclusive, rolando evento seu aqui no prédio da Dinastia aqui em São Paulo. A gente já otimizou o tempo, né? Já vem pro evento, dá palestra no evento dela, já senta aqui, a gente já grava o nosso Money Cash. Fiquei muito feliz aí com a gente conseguir conciliar essa agenda. Nosso privilégio, para mim e pro grupo, né? Eu hoje liderando um grupo só de mulheres que empreendem, que lideram grandes movimentos e tá aqui materializando, assim, o que você faz. Acho que para elas, assim, é um aprendizado na prática. Então, assim, eu acho que tem a sua aula, que foi incrível, mas aqui materializar, é experiência. Experiência muda a mentalidade, né, Cá? Com certeza. Então, incrível. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. E, Ale, conta aí pra gente um pouco da sua história, né? Onde que nasceu essa sua veia empreendedora? Legal. Bom, primeiro, eu acho que como você sempre falou, a gente sempre tá ali vendendo alguma coisa, sempre como mulher também, tentando viabilizar. Eu nasci numa família grande, meus pais tiveram 5 filhos e nesse momento, quando eu me encontro dos meus 7 anos até meus 11, cara, eu sempre não fui uma criança que brincou muito de boneca. E eu me encontro muito como mãe, porque eu sou mãe hoje de 2, até a Maria e o Antônio. Mas eu não brincava tanto de boneca. E a minha mãe já empreendia. Meus pais faziam doces, pão integral e muesli, granola. Antigamente era assim que chamava granola. E minha mãe chegava com as notas que tinham papel... Como é que chama aquele papel que você faz a nota do papel que multiplica no papel? Como é que chama? Nossa, esqueci o nome disso. Sabe qual é o papel? Sim, azul. Azul, que mancha a mão. Uhum. Então ela chegava com as outras notas pra fazer... Nossa, a galera não vai nem entender. O recibo. Não lembro nem o que é. Eu nem sei o nome disso. Tipo carbono, não é? Carbono, tipo isso, papel carbono. É isso. E eu lembro que eu tinha toda essa... Foi daí que começou. Isso entre meus... Vamos falar, uma média dos meus 9 anos. Eu organizava todos os papéis. Então eu gostava de imitar. Eu me projetava na minha mãe, aquela coisa, né? E era tipo uma empresa dentro de casa, uma empresa petitinha. E aí eu vi uma grande oportunidade que meus pais deram, porque eu tinha essa inspiração de ver. E a Flormel, que foi meu grande case, meu primeiro grande case, nasce com a história dos meus pais. De um encontro, de muito propósito, de fazer com uma verdade, de fazer aquilo que eles queriam levar para os filhos, porque eles fizeram uma família grande, 5 filhos, e eles me deram a oportunidade de vender. Então eu oficialmente começo aos meus 11 anos a vender doce. Uhum. E aí eu abracei essa oportunidade. Então eu começo com vendas. Mas eu acho que foi muito vendo a força da minha mãe como uma mulher, assim, sabe? De falar, eu nunca vou depender de ninguém. A minha mãe falava, eu nunca vou trabalhar para ninguém. Eu quero trabalhar para eu poder ter liberdade, cuidar dos filhos, estar em casa. Então a minha história começa aí com vendas e muito com a expressão dos meus pais, assim, de me dar essa oportunidade. E daí que momento, né, que você focou nisso? Porque aqui você ainda tá falando na tua fase criança, adolescente, etc. Você falou, não, quero focar nisso. Você estudou nutrição, né? Sim, sim. 15 anos. Com 15 anos eu já era promotora, continuei em vendas, mas aí eu já tinha um olhar pro varejo. Porque aí com 15 anos, a minha mãe viu minha habilidade na comunicação, sempre fui destemida, corajosa. Mas produzia ainda em casa ou eu já tinha um espaço? Não, já tinha. Inclusive era até do meu tio em Franca, eles alugavam um barracão, só que eram eles quem faziam tudo. Meu pai acordava 5 horas, lavava o tacho, aí tinham 2, 3 pessoas, a gente embalava, era embalagem transparente, era só doces. E não era com... Era saudável porque tinha ingredientes sempre muito seletos e tal, mas era com açúcar. Sim. Até então nasce assim, doces típicos brasileiros com açúcar. Tá. E aí, com 15 anos, minha mãe falou, Alexandra, eu não sabia disso hoje, é óbvio, né? Mas era o sellout. Ajuda a gente a vender. Não adianta a gente pôr lá no pontinho natural, porque a gente vende só pontinho natural. E aí, onde entra, assim, eu acho que eu nasci para essa transformação. Eu via naquele projeto algo muito maior. Eu falava, mãe, pai, não pode ser uma empresa de doce, só petitinha pro ponto natural. Isso é um alimento, ele te gira, eu vou lá, as pessoas gostam, quer comprar de novo, pode estar em mais lugares, não precisa ficar só no interior de São Paulo. Então, neste momento, eu me vi como eu falei, vou pegar essa oportunidade de fazer um grande negócio e vi que era uma marca que dava para construir. E desde então, meus pais falavam que eu era doida. Não, pra quê? Imagina, a gente, né? Calma, não, que é só pra pôr dentro de casa.
Então, com os 15 anos, eu acho que eu entendi o mundo dos negócios. Com 11 era ali, uma brincadeira, mas com 15 eu comecei mesmo a minha jornada. E daí você focou na faculdade e durante a faculdade você também ainda tocava... Aí minha jornada, Carla, ela se divide em grandes 5 ciclos. Ciclos bem consistentes, assim. O primeiro ciclo foi de vendas, toda essa jornada. O segundo ciclo foi a preparação. Porque eu tenho indústria. E a indústria requer uma competência técnica. Nossa, bastante. E de processo, melhoria contínua, controle e garantia de qualidade. E aí é onde eu entro, faço nutrição, faço técnica de engenharia de alimentos, 18 cursos técnicos, físico-química, análise sensorial e chocolate. Meu Deus. E não era minha aptidão. Eu fiquei 7 anos fazendo isso. Hoje você falando sobre as skills, o dom, não era. Foi uma questão de eu precisava fazer. E aí eu fiz toda essa formação, mas a indústria me ensinou a liderança. Porque quando você fala de educação, ensinar quem tem uma expansão de consciência, porque a gente está em abundância, a consciência é abundante. Mas uma pessoa que está ali só pelo dinheiro, para pôr, tem que pagar conta, pôr comida em casa, e você tem que ensinar sobre setup, você tem que ensinar sobre produtividade, perda, varredura. Né? Eu buscava conhecimento, eu tinha que implementar. Fazer bricks, o pH do produto, vamos fazer a umidade do ar, relatividade do ar. Imagina, como é que você explica isso para uma pessoa que parou na 4ª série, na 3ª série? Então, você tinha que vender um sonho para eles. Tinha que vender que estava fazendo um alimento para eles. Então, ali eu falo que a indústria, o que mais me ensinou, além de buscar, que eu tinha que sempre preparar, era a habilidade com o outro. Empatia, olhar prestativo. Aí, o segundo, aí rápido, assim, o terceiro ciclo foi distribuição, porque daí eu já tinha os produtos, aí eu desenvolvi muita competência de produto, eu amo inovação, e concordo com você, tem que simplificar ela, para as pessoas entenderem. Então, meus pais, o doce foi meu pai, o chocolate fui eu. E hoje o chocolate é 80% do negócio. Porque a cada 10 pessoas que eu abordava, 5, 6 gostavam de doce de leite, 3 cocada, 10 pedia chocolate. E eu falava, eu tenho que fazer chocolate, nós vamos fazer o melhor chocolate. Aí me especializei em chocolate aqui na Ital, em Campinas, né, que tem todo um cunho da Unicamp, que vem que a engenharia lá é muito boa, engenharia de alimentos. E aí a gente vem e eu falei, putz, eu tenho bons produtos, agora eu vou para distribuição. Aí eu falo que o varejo, a indústria me preparou e o varejo me amadureceu. Os modos operantes, os canais, aí você vai pro cash and carry, você vai pro farm, aí você vai pro que desafiador, né? Porque margem pequena, prazos longos. Margem pequena, eu não tinha uma maturidade para entender, jogar o jogo do trade. Porque uma coisa é você pôr, outra é vender. Você tem que girar, você tem que entregar margem. Só vem a devolução e a conta vem. Então o varejo me amadureceu muito, conheci pessoas incríveis e sempre buscando. O mentorar já existia. Eu buscava muita mentoria. Mas a mentoria que não era paga, né? Você almoça comigo? Você toma um café comigo? Como é que você faz isso? Quem que você conhece que faz isso? Aí eu ia lá conversava. Então vem o meu lado destemido e muito curiosa, sempre fui muito curiosa. Aí meu 4º ciclo foi posicionamento da marca. Porque aí a gente já tinha feito um caixa, tava dando tudo muito certo. Meus pais confiavam muito em mim. Aos meus 23 anos, é quando meus pais saem do negócio, a gente começa a estruturar a governança. E aí eu falo, agora eu preciso de um mentor para me ajudar. Foi até o Júlio Campos, ficou comigo há alguns anos, ele me ajudou muito. Porque falei, quem vai me mandar embora? Eu não nasci CEO, preciso aprender como é que eu vou fazer. Meus pais são grandes empreendedores, mas eles não quiseram fazer carreira de empresário. É uma outra modelo mental, outros valores também, relação, enfim, várias questões. E aí meu 5º foi o meu primeiro deal. Eu toquei 100%, falei com mais de 20 fundos, várias multinacionais. Aí fui atrás, fui entender o mundo de equity, fui entender a parte M&A. E foi também buscando inspiração, como muitos inspiram você. Tipo, ouvindo pessoas, nossa, o mundo de equity, entendi. Nossa, como funciona. E aí eu comecei a perceber o valor da Formel e aí foi onde eu comecei a me preparar também como a educadora. Aí fiz metanoia, gestão de nova economia, me especializei em liderança. Então essa foi minha trajetória, assim, sabe? Eu acho que foram 20 anos, né? Dos meus 15 aos... Hoje eu tenho 35. E hoje estou muito na área de educação, hoje é meu foco, né? Meu grande... Assim, acho que é minha grande vocação também. Legal. E no dia a dia, você falou dos seus irmãos, inclusive, e eles não entraram no negócio? Não, eu quem assumi, eu quem diretamente entrei, e depois tiveram 2 ciclos, né? A minha irmã entra, ela ficou 5 anos, ela já não tá no negócio mais, ela entra na parte de RH, aí ela tinha também a competência, o dom, fez psicologia, gestão de projetos, etc e tal, e ela ficou, e eu tenho um irmão, que ele foco totalmente diferente do negócio, mas ele ficou no conselho, né? Então, assim, mais por uma participação para os meus pais, que queriam que participasse, do que diretamente por apetite de somar e fazer acontecer. Então, assim,
não quiseram, assim. Não foi uma escolha. E como que foi essa tomada de decisão? Porque assim, quando você monta um negócio, tem todo um carinho, é difícil de você delegar, muitas vezes é difícil de você querer abrir mão. E daí quando você busca, né, um novo investimento, o que você estava buscando de fato, né? O investimento, o smart money, uma transformação, o que de fato você teve naquele momento de insight? Eu acho que o principal, cara, em 2018 a gente crescia 40% ano. Eu tinha 2 dígitos de resultado, de EBITDA final, bom para uma indústria, porque eu tinha marca indústria, tinha, na ocasião era 90% era varejo, hoje é 25% meu B2C, então ajuda aí um pouquinho, assim, ter um resultado melhor. Então, o que começou a acontecer? Eu tinha muita dificuldade de buscar respostas técnicas, conselho. Eu não sabia para onde eu vou. E aí, quando eu comecei a errar, você começou a ver que o erro, ele te machuca muito. Porque você fala, poxa, quem que vai me ajudar? Então não era só mais governança. Ali estava resolvido, eu tinha autonomia, eu tinha confiança nos meus pais. Eu sempre fui muito verdadeira, transparente. Eu sou zero política, eu sou muito autêntica, sou 100% autêntica. Então eu colocava, mas assim, eu não tinha pra quem. Então a primeira coisa foi, preciso profissionalizar. E eu tinha um CFO muito bom, jovem, ficou comigo 7 anos, que ele falou, Ale, se a gente continuar nessa toada, a gente não consegue capital próprio mais. Não, a empresa já não consegue mais. E aí eu cheguei, a gente montou um plano, olhando os próximos 3 anos, famado Business Plan, e falou, ó, ou a gente vai tomar uma dívida, ou nós vamos buscar uma parte de capital. E eu não sabia nem pra onde ir. E aí eu até sempre falo dele, porque ele foi uma pessoa muito decisiva, assim, sobre algumas decisões que eu tomei na minha vida, que é o Ale. O Ale, ele comprou a Mãe Terra, hoje a Mãe Terra foi vendida pra Unilever, e por coincidência da vida, o Júlio depois, ele respondeu pro Júlio, porque ele ficou um tempo tocando por um mandato quando ele vendeu. E o Ale é meu primo, meu primo segundo. E a gente tem vários valores similares, virtuosos, no segmento, a gente gosta, ele foi pra fora, trabalhou no Whole Foods, voltou e tal. E eu tinha ele como um mentor, indireto, não era formalizado. E liguei pra ele, Ale, o cenário tá assim, assim, assado, eu preciso tomar uma decisão, o que eu faço? E aí ele sentou e foi me ajudar, dando a visão. Falou, Ale, inclusive eu também tô preparando pra venda, tá assim, tá assado, procura assim. E aí ele começou a me dar uma orientação. Então assim, o fato de buscar foi entendendo como que a Flor Mel, ela não era minha, era um negócio. E que se eu fosse egoísta no ponto de vista de achar que eu conseguiria tocar aquilo sozinho, eu teria que ter preparação. Você podia correr o risco de matar o negócio. Matar o negócio. E eu falei, eu vou ter que tomar uma decisão. Mas é óbvio que eu fui buscar conselhos, para eu poder entender. E até para vir pros meus pais, porque era tudo muito novo. Temos esses caminhos e tal. Então, acho que foi um pouco isso, assim, de ouvir quem já tinha feito. E daí você estava buscando, então, nesse momento não era smart money, era mais money mesmo? Money e profissionalização. Profissionalização, porque né? eu tinha medo de... Falei, poxa, isso eu falo abertamente, tá? Isso é muito bem resolvido na minha família. Meus pais falavam, por que e pra quem você tá fazendo isso? Vamos parar por aqui. Alexandre, pelo amor de Deus. Tipo, era nesse nível. Minha mãe, filha, você tá se acabando de trabalhar. Era aquelas 15 horas, 16 horas trabalhando. Sim. Meu marido acordava, era 2 horas, por que você tá fazendo isso? E só eu entendi o porquê que eu tava fazendo aquilo. Paixão, vontade de fazer acontecer, grande impacto e tal. Então, assim, então eu tinha uma relação também que eu falava, poxa, se eu escuto eles, eu paro aqui. E o primeiro ponto, até uma curiosidade aqui, Ale, porque quando a gente sai para captar ou sai buscando, né, você teve que fazer esse processo do pitch, né? Então, assim, e provavelmente não tomou só assim, né? Então, ou seja, como foi também essa experiência, né? Porque assim, poxa, o negócio é bom, você acredita nele, etc. Você vai lá para vender o teu negócio e alguns nãos e alguns sims, como foi essa experiência também? Foi boa pergunta. Eu tinha 2 lados. Tinha especulação, existia. Nós já estávamos sendo acessados, porque... Quando você cresce, todo mundo começa a ficar de olho, né? E tinha alguns diferenciais. E tem um ponto que você, assim, que eu escuto muito, principalmente do varejo, quando você cresce, você tá comprando já espaços. Total. Então, ou seja, muita empresa que quer entrar, é mais fácil ela ser sua sócia, porque daí você já tem todos os contatos, você já tá ali do que ela é um criar do negócio zero. pequeno, dependendo da multinacional, mas pode ser um fator estratégico para ela, né?
Pode ser categoria, pode ser canal, pode ser produto, pode ser várias coisas. E aí existia uma especulação, só que por fatos e dados. Então, ainda hoje eu sou o bombom zero mais vendido do Brasil, que é o bombom que lá descobri que era o chocolate que ela queria. Sim. Eu tenho 90% de market share no Pharma. Eu fui muito consumidora. Exato. Que inclusive eu conheci na farmácia. Então, farmácia pra mim foi um bench que quando eu abri 5 para exportação. Pouquinho, vendia pouquinho, comprava aquela coisa de 3 meses, operação, logística e tal. E aí, quando eu vendi pra Venezuela, eu fui pra Barquisimetro. Venezuela, lá atrás, tô falando isso em 2012. E aí, eu cheguei lá, o meu maior cliente era a Pharma. Porque começou a comprar e começou a ter recorrência. Eu comprava $40 mil pra mim, gente, era dinheiro. 40 mil lá em 2012. Sim. Nossa, deixa eu ir lá, deixa eu ver o que eu não tô enxergando. E aí, cheguei lá e entendi, foi Pharma. E ele chamava de Zero. Não já era Formel, não sabiam pronunciar Formel. Eu fui Pharma, conveniência, giro, não tem estoque. Peraí, deixa eu entender esse canal. Aí fui entender, aí fui na Alemanha, fui entender na Alemanha como era a operação, que é um dos melhores canais Pharma, pensando em checkout. Eu falei, eu vou sentar, eu vou entender o canal Pharma. E aí a gente foi o primeiro a operar dentro do canal Pharma. Que massa. Hoje eu sou líder na categoria Pharma, nas 2 categorias, de doce e bombom. Agora a gente entrou em barra, mas nós ainda não somos líderes, barra proteica. A gente agora, vamos embora fazer o trabalho que a gente está atrasado nessa categoria. Mas só voltando para responder, quando começaram essas especulações, e eu entendi que nós tínhamos que pensar lá no futuro, né, como que a gente ia crescer e continuar naquela toada, eu entendi o seguinte, que com quem eu gostaria de estar? Aí, óbvio que um bom advisor te ajuda demais, né? Entender os players, quem são os potenciais. Então, assim, a sua pergunta foi, os nãos que eu tomei, como foi tudo isso? Eu não cheguei a levar nem não, mas houve não uma continuidade. Então, é um não descontinuado, super, assim, aquela gentil. Mas tiveram bons interesses, bons interessados dentro do percurso. E eu comecei a também entender uma virada. Porque pra mim, eu entendi que a pergunta ela é mais importante que a resposta. Os meus primeiros pitches foram terríveis, porque eu chegava pra falar ansiosa, eu queria falar do negócio, mostrar que nós éramos interessantes pro negócio, eu estudava muito, eu sou estudiosa e tal. E eu falei, peraí, mas deixa eu ver, porque se ele tá aqui, ele também, alguma coisa ele se interessou, ele viu um material prévio. Ou seja, deixa ele falar um pouco. Deixa ele falar um pouco. Mas eu dei umas erradas nos primeiros pitch, eu ensino isso pras meninas, inclusive. E aí eu comecei a falar, legal, quero agradecer a oportunidade de estar com você, eu gosto de vocês, tal. Mas primeiro, o que você conhece da Formel? Aí eu entendi o que era interessante pra ele. Claro. Carol, cada um me dava uma nota. Um falava que era o canal, o outro falava que era a categoria, o outro falava que era a minha história. Aí facilitava o seu Aí eu pitch. falava, pronto, acabou. E aí eu comecei a ficar muito interessante pra eles, porque daí eu comecei a adaptar a resposta. Então foi muito isso, mas óbvio que tiveram os nãos de não continuidade. Até no fim a gente ficou entre a Unbox e o CRM, a Renata, que ela começou a olhar o estratégico para Copenhague na ocasião. Hoje, né, já tá no Nestlé e tal. Mas eles estavam entrando na linha 0. Foi até antes de pandemia e tal. E, então ela via a gente como um processo já acelerado, já construíram, já estão dentro do segmento. Então eu falo, putz, nós somos muito mais estratégicos, tinha muita mais sinergia. Mas por fim, por uma decisão da família e tudo mais, e tá tudo bem, assim, acho que eu também tenho os lados bons. Quis ir pra parte dos valores, porque o fundo também era próximo da nossa cidade, tinha algumas questões de familiaridade, assim, proximidade. E não foi muito por uma decisão sinérgica, sabe? E aí foi mais por essa relação de respeitar também, foi bom respeitar os valores da família, que é um fundo que sabe lidar com negócios familiares. Aquele negócio que é on bônus, né? A gente foi uma decisão que a gente tomou racionalizando ali também. Legal, e daí tava entre as duas, daí vocês preferiram a Box. Foi essa pra essa quem decisão. não conhece, né, que é os investimentos da família Trajano, né? E Garcia, da Luísa Trajano. dos dois. E que muito bacana, inclusive as duas participaram do Shark Tank, né? Tanto a Luísa como convidada. quanto a Letra participam, a Luísa mais tempo até, né? Como convidada, até pela agenda dela. E nessa temporada sentaram do meu lado, então foi maravilhoso ali, que deu pra bater mais papo e tudo mais. E me fala uma coisa, e pós, né? Então, beleza, entra, porque assim, também é um desafio, né? Afinal, você só dava satisfação pra você. Então, ou seja, até então, né, dentro do seu grupo. E daí você passa aquele processo de
profissionalismo, de dar satisfação para outras pessoas, etc. E de fazer até uma transição, o que você falou, Sim. até que hoje você olha mais para educação, convite Shark Tank, etc. Até antes de chegar no Shark. Como que foi esse momento, né? Como que foi esse aporte de capital? Foi legal, assim, foi um aporte que eu acho que veio, eu tava muito aberta, queria aprender, tava com sede de entender como ia ser, me abri bastante. Reportei para um conselho 4 anos, né? Então, assim, rodei um tempo junto no modelo que tava. O que eu acredito, Cá, é assim, eu vejo que quando você tem um sócio, tem um chefe também, né? É uma realidade. Claro. E aí tem uma relação também de entender o negócio, porque é uma empresa que fazer o que fizemos é muito desafiador. Porque é uma empresa que era do nicho, é do segmento saudável, não é vender em escala tão fácil, porque depende de onde você coloca, volta para você. Então tem uma complexidade ali. Então quando entra um conselho, eu tive muito um processo de tentar explicar o que era o negócio. Porque eu trabalhava uma visão 360 que era o P2P, que é o profissional, que prescreve por uma questão, ou ora patologia, ou ora por uma questão de lifestyle, ora por uma questão de saúde. Tipo, quero viver bem, longevidade. Aí eu trabalhava varejo, eu trabalhava B2C. Então, assim, eu até falei isso várias vezes pra eles, assim, eu tive que ser muito profunda pra entender, olha, o negócio não dá pra colocar em qualquer lugar. Porque muitas vezes a Luísa falava, e eu entendia ela, eu falava, deixa eu absorver o que tem de melhor, pra ver o que eu posso replicar. Não, a gente tem que vender mais, vamos colocar em broker. Eu falava, não, aí a gente colocou, mas não deu certo. Então, eu falava, tá bom, vou me abrir, porque às vezes dá certo, e eu tô com preconceito. Sim. Nunca fiz. Algumas coisas deram errado, outras coisas deram certo. O que deu muito certo, vamos olhar para esse ativo, foi muito bom, é que acelerou muito o processo de cultura digital. Que eu não tinha essa experiência. Eles têm uma bagagem gigante. E aí, quando vem, tipo, acelerou. Tipo, eu tinha as pessoas certas para me direcionar o que tinha que fazer, etc e tal. E aí, tanto que era 1% do meu faturamento. Porque a pandemia foi muito dolorosa pra gente. É muito. 70% do nosso negócio caiu em 6 meses. E aí, o distribuidor fechou. Era 30% do meu negócio. A parte de loja de departamento fecharam. Fora todos que quebraram. Dentro do nosso negócio. E eu não sou uma necessidade de primeira compra, assim, de necessidade... Claro. Não, eu sou indulgência e compra por impulso. Galera que saiu do campo, que era campo de trabalho, rodar, giro, campo, não tinha. As pessoas ficaram home office. Onde vai comprar Formel? Porque o Formel tá no checkout. Então, tinha um quê de canais e tinha um quê de comportamento do cliente. Vocês se transformaram digitalmente na pandemia. Na pandemia. Então, isso eles me ajudaram muito. Só que eu demorei 1 ano e meio para sair de 1% para hoje é 26%. Até que foi rápido, hein? Mas agora já são 4 anos, né? Sim. Eu tô falando, porque 20. Mas assim, demorei 1 ano e meio para dar, tipo, 20% de resultado, assim, de participação no negócio. E aí, investimos muito, 1 ano né? e meio, tipo, meio que parado. Parado. Digamos assim, porque é tudo fechado. Que não é só não sair do 1 Não, pro 20. foi... É você ter queda ainda no principal, né? Não, e nisso a Luísa foi muito legal. Ela entrou pro comitê de vendas e... que legal. E ajudando. Aquela coisa do servir, sabe? Foi muito legal. Eu levantava Eu entrei de novo pro campo da batalha, assim, de vamos junto, fazendo roadshow, conectando com os clientes, fazendo o que tinha que fazer. Fazendo o que tinha que fazer. E aí tinha muitos bons projetos que estavam todos assim encaminhados. Por exemplo, a gente foi o primeiro snack sem glúten E aí por Bent também, o Ale tava com o snack da Mãe Terra, não sei se você lembra, no avião. Eu falei, eu vou também pra esse caminho, Ale, deu muito certo, tal. Vem pandemia, snack a bordo acabou. Aí fica 2 anos parado. E aí a gente fez todo o investimento, tudo. Projeto, desenvolvimento, porque eu sou indústria. Sim. P&D, falei, meu Deus, agora vou ter que ser criativo, vamos pensar em outra coisa. Então foram vários desafios. Aí vem Lasa também, entrou em RJ, Lasa Lojas Americanas, sempre foi o nosso 3º, 4º maior cliente, de volume. Para uma segmenta de nicho, para uma empresa de nicho, pra você conquistar um cliente desse volume, você tem que trabalhar muito, né? Todo mundo compra esse volume porque tem escala, loja. Então vieram os seus desafios. Então, assim, o que eu vejo é que ter esse apoio do conselho é importante, porque acho que se nós não tivéssemos o conselho, eu não sei como seria a história que eu estaria contando aqui. Sim. Eu não sei.
não sei te falar. Não, e, né, assim, quando você vê, hoje as pessoas veem a marca e vê aí o sucesso, não imagina a quantidade de perrengue, né? Porque olha a quantidade que você assim, narrou rapidamente aqui, uns 20, 30, e que vão acumulando, né? Porque você fala uma coisa puxou a outra, então várias coisas nisso, mas que eu acho que também veio a oportunidade no momento certo de você ter uma pessoa do lado que entendia, por exemplo, do digital e conseguiu acelerar o processo. É isso que eu tô querendo dizer. Fala assim, eu acredito muito que assim, se a gente olhar só o que tá acontecendo agora, positivo ou negativo, a gente não olha o próximo passo. Sim. Então, assim... Aquela velha história, males que vem pra bem. Né? Então, e aí eu falava assim, peraí, calma. Mas isso veio também, olha, por isso. E olha que legal. Então, todo esse perrengue fez você acelerar um processo que você não estava ainda no radar. E eu, assim, eu sou muito verdadeira, assim. Eu acertei muito. Fala, Ale, o que você tem de bom, transformação. Inovação, pessoas, negócios, a minha energia. Eu adoro fazer, realizar. Eu sou muito organizada, eu sou muito, sabe, detalhista. Então, até 2020, sucesso total, assim, eu errei pouquíssimo. Quando veio a pandemia, eu tinha ainda a visão da empreendedora, empresária, otimista. Vai passar, vai dar tudo certo. Sim. E aí também o fundo estava muito focado nos negócios, e também todo mundo, né, tentando entender o que estava acontecendo. Então, assim, hoje, passando por que eu passei, talvez eu também teria feito algumas decisões bem diferentes. Então, assim, hoje eu consigo aconselhar, porque eu passei por situações que eu não tinha passado na minha vida. Aquela coisa do copo cheio, que você só vê o copo cheio, margem boa, gerando caixa, você cresce, tudo aí vem a pandemia, que você fala, meu Deus, 70% do negócio parou, e que você tem que fazer, agora você tem que implementar, vem pressão do conselho. Então, olha, foi assim, é desafiadoríssimo, assim, pra mim. Então, mas foi uma escola, né? É uma escola. Muito interessante. E me fala uma coisa, e que tamanho hoje está a Flor Mel e quais as atividades que você ainda tem dentro do dia a dia da Flor Mel? Sou sócia ainda da Flor Mel, tô junto no conselho. Isso a gente já percebe, né? Porque ela sai distribuindo Flor Mel pra todo mundo. É pra todo mundo. E sou... Ela faz a maior... Você é a influencer da Flor Mel. Não, a gente tem... Você me influencia toda vez a testar um produto novo. Não, gente, quando... E ela vai no Shark, gente, ela usa e abusa do Shark. Porque ela leva pra todo mundo, ela já grava videozinho, foto. Essa daqui, ela não tem nenhuma, assim, medo de usar as amizades, os contatos para fazer um marketing ali genuíno. Verdade. Não, mas é porque eu acho que eu lembro... Certo, tem que ser eu acho que eu lembro você falou de parceria, eu sempre tive que fazer isso, cara. De vender, de degustar, e eu sei que meu produto é bom, você experimentar, você vai gostar, você vai ter a fidelização. Mas assim, quando demorou 6 meses o processo, quando eu falei, eu já tava em 2 conselhos, eu tava, inclusive, uma empresa de 105 anos na área musical, fiquei 3 anos e meio lá. Então, eu já tinha um chamamento você me contou lá no e de mulheres e tal. Meninas maravilhosas também, que são mulheres. Não, na verdade, eles são tudo, né? Importadora, produtora, exportadora, mas todas as categorias de instrumentos. Mas quando eu comecei a me entender nesse território, tem também uma relação de empresa familiar. Então, assim, eu vi que se a gente tem uma intenção, qualquer que seja o processo de deal, final, etc., eu falei, poxa, eu tinha uma vontade de seguir um caminho e qual foi o combinado? Eu sigo nessa frente como responsável da marca, como embaixadora da marca, porque é história, é conexão, é entender as oportunidades, as parcerias. E as pessoas se conectam. E a gente traz alguém com outro perfil. E aí vem o Rodolfo, que tem um outro perfil. Nós somos totalmente... Eu sou uma pessoa mais comercial, sou mais vendedora, sou mais marqueteira, eu sou essa pessoa. Muito da inovação, e ele tem outro lado, e ele vem do segmento, não diretamente a mesma categoria, mas vem de Jasmine, que agora foi vendida para M. Dias. Então ele tá vindo com outra parte de compliance, ele tá vindo com essa parte de estruturar alguns processos, então tá sendo bom por esse lado. Então eu continuo com a mesma missão, de levar a Flor Mel. Você fala, qual é o seu principal papel? Mesma missão. Sim. Só que só de uma forma diferente. Eu saio da operação... Eu brinco que eu vou escrever um livro. CEO é o cargo que todo mundo quer chegar, mas ninguém quer ficar. Não. Porque é muito melhor ser presidente do conselho. Não. Então, assim, que você pega e fica ali. Não, tanto que a minha mãe fala, nossa, te vejo tão feliz. Fala, mãe, a Flor Mel me preparou pra fazer o que eu tô fazendo hoje. Sim, sim.
E aquele negócio, a gente estava falando até das habilidades, eu acho que é um ponto bem importante, você também tá feliz com as habilidades que você tem. Sim. Você é uma pessoa que gosta de, tipo, de testar o produto, de ver a embalagem, não sei o quê, de olhar o produto propriamente dito. Então, a gestão do dia a dia, às vezes, ela é muito burocrática. E ela exige também muito tempo. Então, ou seja, você não vai conseguir fazer todas as coisas. Então, você conseguir ter pessoas que agregam nisso é maravilhoso, né? Eu acho que eu tive aí o privilégio de ter meu irmão como sócio, então a gente se dividiu muito as tarefas. E ele é muito técnico, ele é muito dos números, da planilha, da estratégia, e eu sempre fui muito mais nessa linha do comercial, do marketing, não sei o quê, apesar de olhar muito para os números junto com ele, mas essa composição, ela é essencial para que você consiga ter um sucesso. E como foi o desafio até de escolher um CEO, né? Porque assim, é quase você colocar ali um pai para tua criança, né? Tipo assim, não, ainda é um desafio, porque tem uma coisa, o ponto principal que é da cultura, né? Aculturar também. Que não é só ele ser bom, tecnicamente falando. Como que você enxerga assim? Porque eu vejo você muito conectada também com o brilho no olhar. Então, tipo, poxa, você vai se apaixonar pelo meu negócio? Porque senão eu não quero você aqui dentro. Assim, por exemplo, eu levei as minhas mentoradas agora a fazer um tour na Formel e tal, né? E aí foram. E aí o time foi apresentar. E aí ele falou, difícil apresentar na frente da Alexandra, né? E agora, tal. E aí tava o time de marketing. E eu falei, não, vai. E eu tô aqui agora como dona. Eu preciso que você performe no seu papel. Sim. Né? E aí as meninas falaram, eu não tenho seu brilho no olho. Eu falei, não, mas eu não espero dele brilho no olho. Porque eu acho que é esperar muito, sabe? Eu acho que eu nasci ali, foi minha primeira filha. Mas vai óbvio, ter, mas não tanto quanto você, né, digamos assim. Vai ter, mas nunca vai ser igual, né? Sim. Nunca vai ser igual. E aí, por isso que eu falo que acho que a missão continua sendo, literalmente, enquanto tiver nessa configuração eu na sociedade, né? Eu acho que vai ser por um bom tempo ainda, mas de levar a missão da Formel, assim, sabe? É como se mas isso é comigo. É como se eu não projetei nele, eu não criei essa expectativa. Daí eu... tipo, porque leve. Quando eu vai falar da Formel no palco, sou eu. Tipo, eu tô indo agora falando no maior congresso de medicina e nutrição da Formel. Sou eu quem vou falar. Agora, pro cliente, tudo, eu acho que tecnicamente ele vai corresponder bem. Porque ele é estrategista, é um cara preparado, ele vem com uma visão legal de SM, de supermercado. Porque a Jasmine, ela vai muito bem em planograma de um canal que a gente tem um mix menor, um portfólio menor. Então, ele tem uma experiência legal também, que eu acho que ele traz, né? Mas eu acho que pro time é desafiador também. Porque eu fiquei muito feliz, uma coisa que eu conto pra todo mundo, assim. De 7, sempre tive um time de 7. Agora, na minha saída, que foi em agosto do ano passado, que saí da operação. Trocou uma pessoa. Saiu uma pessoa. Trocar é ruim, né? Saiu uma pessoa. E eu falo, poxa, acho que uma grande... E eles têm brilho no olho, cara. Sim, eu sei. Eles têm brilho no olho. Montar um time ali e ele conseguiu manter. Também é outro ponto, porque eu já vi muito CEO entrando e, tipo, trocando Deus e o mundo, cai do cavalo. Eu acho que eles cai do cavalo. Porque aí você pegou os seus seguidores, quem tá com você. Você pega todo mundo que já te ama, que, tipo, puta, não tem, eu acho que sensação pior, né? Porque você fala assim, pô, a pessoa se doou tanto tempo ali, que ninguém sabe os perrengues que passa no dia a dia ali, né? Total. A pessoa, às vezes, olha um resultado, mas ela não imagina os perrengues que foram... Total. Né? E assim, eu vejo que... E a percepção, né, das skills, habilidade, paixão. Então, o que me deixa o coração um pouco mais tranquilo, tanto que até hoje ainda tem aquela relação, às vezes eu falo até direto com eles, mas não porque ele tem autonomia total. Sim. São liderados dele hoje. Claro. Mas a relação do compartilhar, o somar, sim. Eu prefiro ir direto. Tá assim, presta atenção, né, faz aquilo. E Ale, eu sou da opinião que, assim, um líder, ele precisa ser respeitado, admirado. E as pessoas precisam entender que ele tá ali comprando junto e que ele tá do seu lado também, porque, poxa, as pessoas estão até hoje lá porque elas compraram também toda essa história. Então, uma pessoa que entra e não respeita muitas vezes isso é a pessoa que acaba tendo ali um choque cultural muito grande. Porque, afinal, peraí, você entrou pra melhorar. Já estava dando certo, né? Então, não é que deu tudo errado, tem que trocar todo mundo. Então, eu acho que tem um erro também, muitas vezes, até dessa questão da liderança. Você colocar um líder que ele tenta impor uma história, ou tenta impor um respeito, etc., eu sempre sou dessa ótica que não funciona, né? Então, acho que as pessoas, elas naturalmente vão sendo. Foi até engraçado que as pessoas me perguntam muito como que eu fui parar na presidência de uma empresa de capital aberto. E eu falo, eu acho que meio que natural. Eu sempre falava muito da empresa e tudo mais, eu aparecia muito falando, e naturalmente no conselho a gente acabou votando para que eu fosse a presidente. Então, eu acho que isso é um dos pontos, assim, de atenção que são essenciais para que o negócio dê certo essa transição. Que se ele também não, tipo, continuasse a sua história, isso daqui não pararia de pé, né? E daí ninguém também ia seguir as recomendações dele, né? Mas eu concordo com você. Acho que eu até brinco que hoje a visão que eu tenho no modelo de...
tem a preparação também, né? Você foi se preparando para que as pessoas reconhecessem. Mas o seu lugar o que é seu, assim, de alguma forma. Você só chega se você conseguir ter tem gente que fala performance, mas para mim é o nível de preparar. Você preparou, fez, entendeu? O meio reconhece você. O líder te reconhece. Sim. O seu sócio vai te reconhecer. E é natural isso. Minha mãe falava, de 5 filhos. Ela sempre falava na frente de todos os irmãos para que eles fossem entendendo, a gente tem que agradecer a Alexandra, né? Porque assim, também ninguém quer, mas todo mundo agradece pelo que tem. Né? Então tem aquela relação também. A gente tem que agradecer, ela tá em linha de frente. Aí fala, mas é porque ela quis, ela escolheu, né? E eu falo, porque eu nasci pra fazer isso, né? Não é só uma escolha, não, eu gosto de fazer o que eu faço. Né? Então assim, e aí eu via que vinha o reconhecimento, mas você tinha que entregar resultado também. Claro. Tem aquela relação de resultado e reconhecimento. Não sei como é que é pra você, mas tinha que entregar resultado. Sempre, né? E ainda mais, no meu caso, eu sou mais nova, né? Então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Brincadeiras à parte. Porque assim, ele começou, né? Então, meu irmão que me trouxe pro mercado financeiro, então sempre fez a questão, inclusive, de mostrar que, ele me trouxe primeiro para esse mercado, sou muito grata a isso, mas a gente foi construindo juntos. Então também não continuaria se eu não estivesse agregando e vice-versa. Então acho que é isso que as pessoas também esperam. O resultado no final do dia é o mais importante para qualquer negócio. Afinal, se não tem resultado, também não para de pé, daí você não ajudou ninguém. Não impacta a vida de ninguém. E daí abriu espaço na agenda da Lê para poder fazer outras coisas. E conta esse novo momento, né? Então, assim, mais como mentora, o convite do Shark Tank. Então, assim, você já tinha imaginado também, né? Porque eu, particularmente, como empresária, só estava pensando no meu negócio, não estava pensando em investir em outros negócios, né? Então, já investia na bolsa, que é muito mais fácil. Inclusive, vamos deixar isso registrado. Porque eu compro e vendo, não preciso ser best friend depois da pessoa. Então, ou seja, conviver com a pessoa. Mas é muito bacana o desafio, até. E daí, abriu o espaço. O que você deu prioridade assim que você falou assim, putz, tem mais tempo na minha agenda? Eu acho que primeiro eu coloquei o eixo de educação como centro, porque a Formel é centro do meu ecossistema, né? Então eu olhava a Formel, entendia varejo, entendia que eu tinha várias conexões. Aí de repente falei, educação vira meu centro. E aí, como você, construindo na área de educação financeira, eu entendi uma educação empresarial. Então eu comecei a falar, poxa, se num olhar como investidora, empresas menores, óbvio que eu coloquei as minhas réguas, dentro do que é tangível e factível para mim. Falei, eu posso levar aquilo que eu fiz, o que eu passei, né? Minha experiência, os meus acessos. Aí no olhar como mentora, falei, vou criar um grupo e era um chamamento de corresponder à mulher. Sou zero feminista, mas era um ponto de dar oportunidade para que ela também entenda que ela consegue e que eu posso, sim, ajudá-la, treiná-la, que eu posso abrir portas, que eu posso criar esse ecossistema, um ambiente seguro. Porque a mulher... E o meu grupo fala de negócios. Meu grupo é agressivo, elas são ambiciosas, elas querem crescer, não tem mimimi, não tem... Não, é para isso. O líder também vai buscando, né, pessoas que te acompanham. E eu acho que, cara, o que mais me surpreendeu antes até do Shark é quando eu dei um passo. Algumas coisas deram um passo maior do que o passo que eu dei. Só que eu achei que ia ser como na Formel. Tipo, vai ser uma construção, vai ser devagar. Só que aí, de repente, acontece uma coisa, de repente, já tá ali, aí, de repente, aí eu já faço parte do maior movimento de educação, que eu comprei muito pela visão que o Flávio Augusto construiu. Eu fiz aquela relação, até falei pra ele, eu vou sozinha e construo a minha jornada como mentora, porque eu tenho outra frente, né, como conselheira, na frente também que eu tenho, né, eu tenho outras frentes que eu gosto como investidora, pequena, não sou, vou chegar lá. Eu falo que a gente mentaliza, fala, eu gosto do lado de ajudar, colaborar, aprender também, porque a gente aprende muito com a pluralidade. Com certeza. O Benji traz aqui, fala, putz, que deu certo, nossa, essa pessoa aqui, aí você pluga o ecossistema. Então, quando você entende essa dinâmica, o movimento gera o movimento, né? Você fala, nossa, que legal, funciona assim. Então... eu tô aprendendo muito no movimento, aprendendo muito. Eu tinha muito um preconceito. Muito, olha que louco, né? Eu tinha um preconceito, eu falava, esse povo de grupo encontra, eu falava, meu Deus, não, né? Porque eu sempre fiz o 1 a 1, eu tinha um mentor que estava ali comigo, entendendo meu negócio, meu momento. E hoje eu vejo o poder que tem essa força, desde que a sua intenção esteja muito alinhada. Sim.
Desde e você que é tem bem uma feito, né? autoridade. Que educação é um negócio educação é sério. muito sério. Então, seja tem o que ter formato, metodologia, tem que ter técnica, tem que ter exatamente. técnica. Hoje eu faço, meus primeiros métodos desde os meus 23 anos. Então, assim, eu acho que com 23 anos foi meu primeiro método, cá, que chama Formel Nutrição 360. Tem uma comunidade de 30 mil profissionais nutricionistas. Que máximo. Eu visitava nutricionista, eu fazia ativação e trazia o varejo para educar ele. Hoje eu mostrei para as meninas, até me emocionei, assim, porque... Por isso que eu te perguntei se você... A gente tem várias sinergias, assim, que você fez a sua sala de treinamento, assim, que nasce, né, a sociedade, você e seu irmão, e tinha o escritório ali. Eu, quando a empresa era petitinha, eram 3 salas, eu mostrei a foto, eu menina, 16 anos de idade, com 3 homens, cabeça careca, vendedor, que eu tava treinando para vender, para abrir pão de venda, positivar. O slide da minha tela, uma televisão, assim, na mesa, com suco de laranja. E era versus. Peguei a imagem lá no YouTube, no Google e coloquei ali. Aí eu falei, o que eu tô... E tinha uns doces e uns expositores, assim, outra embalagem, era até outro produto. Nem existe mais essa linha. Aí eu falei pras meninas, o que eu tô fazendo aqui nessa foto? Aí elas, treinando, educando. Eu tava falando pra eles que é muito melhor chupar laranja, comer bagaço laranja, que tem pectina, fibra, do que tomar o suco de laranja, que tem um índice glicêmico, que vai te aumentar a sua glicose, tem muito mais açúcar. Eu falei, no fim eu tava vendendo um sonho, que era isso que eles iam ensinar. Aí eu falava, cada unidade dessa tem 70% de fruta in natura. Isso aqui tem coco in natura, tem gordura, dá saciedade, tem fibra. Então, eu desde sempre eu me via assim. Meu pai fala, a Alexandra me ensinou sobre nutrição, me ensinou sobre densidade nutritiva, me ensinou sobre funcionalidade. Então, eu já me via educando lá, só que era uma outra educação. Então, e tanto que, assim, falo com muito orgulho, assim, ontem mesmo entrou uma pessoa que trabalhou comigo muitos anos, que falou, eu abri meu negócio, eu queria te contratar para ser uma conselheira, meu negócio pequenininho e tal, e trabalhou comigo lá atrás. Porque eu transformava muitas vidas, cara, sempre transformei, no sentido de emagreci, eu mudei meus hábitos alimentares, eu mudei com meu filho. Então, assim, estar com a Alexandra sempre foi difícil, porque eu sou muito exigente, muito exigente. Meu marido fala, a Maria tem medo de você ter hora. Porque eu sou competitiva, ela vai fazer a dança. Eu falei, dê o seu melhor. Errou, levanta e vai. 6 anos, levanta e vai. Filha, você tem 2 escolhas, ou você cai no chão, ou você levanta e vai. Então, assim, essa foi né? Então, assim, eu falo que a educação eu acho que sempre teve, como você. Só que eu não tinha nem noção que eu tava fazendo. Pra mim, eu tava ajudando, era algo genuíno. Eu lembro que o Savenhago, que eu acho que você deve conhecer, porque é próximo ali, mas porque é bem na minha região, foi o primeiro supermercado que eu abri. A minha mãe conta isso pra todo mundo, ela se emociona, que ela fala que ela recebeu uma ligação. E eu não falava pros meus pais, eles não entendiam nada. Eu fui, fechei, eu falei, e eu falei, se eu falar, eles vão me matar. Mas quando eu coloquei o produto, eles falaram, poucas lojas, só pro cluster mais A, B. E falou, e se não vender? Eu falei, não vai vender. Eu vou ser promotora, eu vou ser degustadora, e eu vou treinar o time de vocês. Aí eu fui lá no refeitório deles. E eu dei uma aula de educação, de nutrição, alimentação, no fim dei pra comer, agora vocês não estão comendo açúcar, estão comendo isso, nananana. E aí, assim, aí o cara chamou o gerente, que o outro falou, olha que essa menina tá fazendo, é uma menina, 18 anos de idade. Enfim, então eu acho que a educação já tava sempre ali na veia, né? Então, no fim, eu acho que eu focava muito no meio pro resultado vir no final, né? E como que foi essa experiência do Shark, né? E daí você topou do Shark. entrar no Shark, foi como convidada na temporada passada, voltou nessa temporada como convidada. Eu fiquei super surpresa, na verdade. Eu sempre amei o programa, falei, nossa, e eu acho que a gente nunca idealiza, mas a gente visualiza, né? Fala, imagina ali e tal. E eu fui como convidada, eu gostei demais, eu gosto. Tem a minha entrega, tem meu jeito. Tô aprendendo muito, eu fui muito com o olhar de vou tentar somar dentro do meu ecossistema, que faz... Aí você falou, Alexandra, não cria um segmento. Pra mim é importante. Eu falei, peraí, faz sentido. E é bom que a gente vai aprendendo. Aí, esse ano, voltando pra 9ª temporada, gravei um pouco mais como convidada, então acho que, espero, quem sabe, se der tudo certo, tá um dia na cadeira lá aprendendo. Tô me preparando pra isso. Mas o Shark, eu acho que nada é por acaso, eu não acredito nisso. Não acredito. Eu acho que... E foi muito bom pra Formel também.
Porque a Flamel ainda é uma empresa num segmento específico. Mais pessoas conheceram a Flamel. Mais pessoas conheceram a Flamel. Poxa, que legal, uma empresa familiar. Muitas vezes as pessoas, elas não conhecem porque elas não têm, por exemplo, eu conhecia muito por causa do hábito de não comer açúcar, né? Então, de ter parado de comer açúcar. E daí, sempre gostei, né, de um doce, num gosto doce no final. Então, quando eu conheci o produto, eu acabei me identificando. Mas quem, por exemplo, come açúcar, nem olha para essa... Cara, eu vou em mas daí evento conhece a história, tipo, fica curioso para provar, Total. tá? Eu fui num Gramado Summit palestrar, aquele audiência enorme. E eu sempre pergunto, quem conhece a história da Flamel? Igual eu fazia pra eu entender o público. Só pra eu entender, equilibrar. Sempre é um máximo 60%. Você fala, olha quanta oportunidade. Sim. Olha quanta gente que não o mais conhece. legal é que, assim, por exemplo, você tem... Geralmente, quem faz sem açúcar, primeiro fica com gosto horrível. E segundo, daí nem compensa, eu brinco assim, ganhar caloria a troco de nada, tô fora. Melhor. Então, se for bom, ok. Então assim, tipo, agora, se é gostoso, beleza. E segundo, dos doces, que são tradicionais brasileiros, né? Então, isso me chamou muita atenção. Porque isso veio do meu pai. Nossa, isso chama muita atenção, porque eu falo assim, nossa, que delícia. Porque quando você para de comer doce, aí a única coisa que você acha é um chocolate sem açúcar. Ou 70% cacau, tipo, cara, mas não é isso só que eu quero. E a paçoquinha, o doce de leite e o doce de leite. É o mais vendido do Brasil, zero. Doce de leite zero, mais vendido do Brasil. Então você fala assim, e consegue fazer sem ficar aquele gosto químico e tudo mais, que daí também não faz sentido nenhum. Então de você resgatar até uma memória afetiva, E você perguntou dos próximos passos, assim, a gente tá numa toada... Inovação sempre teve na nossa veia, faz parte... Até porque o segmento pede muita inovação, tá? Porque você, por exemplo, você que tem uma alimentação balanceada, exigente e escolhe o que comer, você quer também diversificar, porque, comer as mesmas coisas sempre é chato, né? Você quer ali... Então, o mercado pede. E a gente agora entra com uma linha proteica. Eu lancei lá atrás, mas a cultura ainda não estava, 8 anos atrás, agora forte. As barras proteicas, que tem a funcionalidade da proteína e tal. Então, acho que a gente vai ganhar bastante mercado aí, porque a marca é muito forte. Sim. Aí fica menos difícil, né? Que é fácil. Eu brinquei com... Eu até falei pro Rodolfo, agora é fácil, porque a marca... Eu falei, não, então vai, menos difícil. Sim, sim. Fica menos difícil, porque a marca já é conhecida. Porque já tem uma credibilidade, né? A gente já tem distribuição, os maiores clientes nós estamos. O trabalho é performar, né? Você tem que estar ali fazendo. Tem os players. Também, quando eu comecei, não tinha tantos players do jeito que tem hoje. Então, a gente capinou o terreno, foi fazendo o trabalho que tinha que ser feito, aprendendo, enfim. Mas acho que Quantos pontos? A gente está quase em 30 mil pontos de vendas. Maravilhoso. A gente tem... Gente, vocês sabem que quando eu vou comprar alguma empresa, que eu penso assim... A Lê tem todos esses contatos, então, ou seja, que teve o caso, inclusive, da pasta de amendoim da Laganeja, que participou do Shark. Aí, quando a Lê foi pra temporada, eu falei assim, a Lê, tem uns investidos meus aqui que eu queria que você conhecesse. Tô aí pra ajudar. Então, já tá lá, já negociou, já abriu os pontos, e a mesma coisa em relação agora, que eu não vou poder dar spoiler, senão a Sônia vai me matar, de uma empresa também dessa nona temporada aí. A hora que ela falou assim, ó, isso vende em farmácia, eu falei, e ela tem contato da farmácia. Então tá resolvido. Vamos juntos. Então tá resolvido. Metade do caminho já tá andado. Porque se o produto é bom, o segundo passo é a distribuição e até, óbvio, né, a fabricação também, porque não adianta nada sair vendendo e não conseguir entregar. E agora, você conseguir esse acesso, o varejo, ele é muito desafiador. Não, o que mais demorou para vocês construírem, com certeza, foi essa rede de contatos. Eu acho que é onde mais me amadureceu. E, por exemplo, hoje as minhas mentoradas, e tá tudo bem, porque é acesso. Sim. Elas estão muito comigo também para... nesse nível de acesso que elas conseguem. Porque também a gente dá acesso à permissão. Então, se eu entendo que o seu negócio é bom, esse projeto merece estar ali. Eu vou trazer a minha contribuição, eu vou ajustar, porque também às vezes quer estar, mas nem tá pronto para vender, não sabe nem a margem que tem. Só vou simplesmente fazer o acesso. Então, assim, varejo é uma preciosidade. Eu sei que a margem para muitos, né? Às vezes é melhor operar, mas para você ganhar volume não tem escala. Ora, ele é necessário também. Né? Então, é pensar como administrar e equilibrar essa linha final, né, Cá? Muito bom. E ficou animada com a nona temporada? O que você achou? Gostei. Queria ficar todos os peitos, muito bom. E tive a honra de estar perto da Carol. Vixe, só assinando os cheques, gente. Só assinando os cheques. E assim, né, o desafio é esse, né? Porque da outra temporada, a gente acabou conversando ali nos bastidores, mas você estava sentado do outro lado. Então, você não tem como fazer muita troca, né? Não. E assim, agora, quando você já tem um pouco mais de afinidade, por exemplo, essa temporada o Sérgio estava sentado do outro lado, mas a gente já se conhece, apesar dele não enxergar direito, eu então, acho. Porque assim, eu olho pra cara dele, Sérgio, eu tive que passar
passar um bilhetinho nessa temporada. Teve uma hora que eu escrevi um bilhete, passei, gente, passa pro Sérgio. Eles foram passando, virou uma farra essa o sentar perto facilita. Então, facilita você tem uma troca, Total. etc. E quando eu entrei, ainda estava na pandemia, né? Então tinha um acrílico entre a gente, um espaço maior entre as cadeiras. Eu tava do lado do Apolinário, não conseguia falar com ele. Tipo, ele não me entendia. O Caíto a mesma coisa. Então era muito mais difícil. O Caíto, eu até brinquei com o Caíto. Eu tenho muita proximidade de Caíto. Até fui eu falei pra ele que eu assistia ele, quando descobri o Shark, por assistir ele. Porque ele tem essa coisa do marqueteiro, da pimenta. Ele criou muita comunidade. Eu achava legal. Aí depois que eu comecei a entender... Você chegou a fazer com ele o primeiro? Eu fiz a 5ª temporada, a 6ª, a 7ª. Nossa. Aí ele saiu a 8ª. Eu fiz 3 temporadas com ele. Nossa. Nossa, tá 5 temporadas. Eu tô há 5 temporadas. 5 anos de Shark. Carol, você fica na próxima que eu tô me preparando pra falar. Você fica na próxima que eu tô me preparando pra falar. Boa. Com certeza. E eu falei... Puta, agora que eu ainda brinquei. Você falando de educação, eu falei, Carol... Se o negócio não der certo, mas nós vamos fazer dar certo. Claro. Não existe, eu falo, mentalidade, vai dar certo. Mas se não der, no mínimo, eu aprendo muito com a Carol. E aí, esse é o caminho. Mas foi muito interessante, porque começaram a me provocar muito sobre empreendedorismo. Daí licenciei a marca Shark School, né? Então hoje a gente tem a escola de negócios do Shark. E eu me divirto muito no programa, né? Óbvio que assim, não dá pra ficar pra sempre, porque senão eu já tô com 80 e poucas empresas, então acho que não vai dar pra eu gerenciar tudo isso. Apesar de ter montado a dinastia pra isso, né? Então foi muito engraçado. A dinastia, ela significa legado. Então, transformar negócios em legados. E no fechamento, né, do especial que a gente grava lá do Shark, aí eles falaram, quantas vezes a Carol falou que montou a dinastia pra isso? Aí eu falei assim, né, tipo, eu fiz mais de 30 propostas, então, obviamente, eu tinha que falar mais de 30 vezes que existe um prédio, uma estrutura, vira, obviamente, um argumento, porque as pessoas precisam entender o smart money, Total. Né, o investimento alto que eu fiz aqui. E tem um outro ponto que é, a pessoa que tá indo lá, o empreendedor, ele nunca escutou. Porque ele não viu os outros pits, ele não viu o programa, tipo, não foi ao ar. Agora, os outros Sharks já escutaram a mesma história várias vezes. Então tem esse outro ponto, né? Eu acho que vai chegar um ponto, eu acredito que sim, que todo mundo vai entendendo o seu posicionamento. Acho que quando o Shark fosse, ele fez o dever de casa de estudar, ele já vai entender o seu valor. Porque é algo, de fato, que você faz pra funcionar. Sim, mas é uma novidade, por exemplo. É uma novidade. O prédio tá terminando. Mas tem muitos que fazem o dever de casa. Sim. Que estuda, avalia, analisa e tal, pra entender os movimentos. E tem uns que não fazem. Que não faz nada, que nem sabe o nome. Não, teve uma lá que eu fui defender o Sérgio. Esse pitch vai ser icônico. Porque vai ser icônico. Não, porque ela voltou pra ele perguntando, mas o que você vai agregar no meu negócio? Tipo assim, eu acho que ela errou quem tá. E eu acho que ela errou no tom. Eu acho que ela não quis dizer isso, mas ele ficou parecendo como se assim, eu não entendi como que... Por que eu vou te dar ceder tanto? E daí sou arrogância. Aí eu particularmente não quero uma sócia que, tipo, não entendeu o meu valor. Porque também tá parecendo que eu tô literalmente mordendo uma parte do seu projeto. Total, concordo. Total. Ale, a gente poderia ficar mais 10 anos aqui falando, mas a gente tem... Você tem mentoradas, eu tenho investidas, a gente tem um monte de coisa aqui. Mas, é claro que eu quero que você volte outras vezes, inclusive pra gente contar dessa nossa temporada, o que a gente fez, os próximos passos, etc. Muito obrigada pela sua contribuição aqui. Obrigada a você, cara. Obrigada pela oportunidade. E tenho certeza que a gente volta aí pra contar bons resultados, se Deus quiser. Com certeza. Gente, e eu vou ficando por aqui nesse Money Cash, é claro. Se você gostou, compartilha com o maior número de pessoas. Afinal, é através da educação que a gente muda o nosso país. O conhecimento, ele te liberta. E também aproveita para escrever nos comentários quem você quer que eu traga pro nosso próximo episódio aqui, que convidado, que convidada você quer conhecer um pouco mais sobre grana, money, bufunfa. Grande beijo pra vocês e até o próximo.